a qual queriam lutar contra o rei Josafá e a sua cidade. Amados, para você ver, é que desde o princípio o Senhor ajudou o povo de Israel. O Senhor esteve com o povo de Israel, mesmo estando passando por luta, mas ele estava com o povo de Israel. Desde o Egito, desde o princípio. Amados, para você ver que o povo de Israel era um povo escolhido a Deus, a qual Deus, mesmo ele estando imprudente a Deus muitas vezes, mas se eles pedissem perdão, Deus os perdoava. Então, amados, Josafá, ele ouve essas notícias, a qual muitas pessoas vêm falando para ele, mas o que ele fez? Ele foi orar o tempo do Senhor. Amados, quando nós souber que está vindo uma luta, a qual a peleja vai ser grande, nós temos que orar a Deus, porque para ele nos dar a direção. Aleluia. Aí Josafá alegrou a todos os povos daquela cidade para jejuasse e orasse a Deus para pedir por socorro. Então, amados, o Senhor Deus estava ouvindo a oração daquele povo. Josafá começou a clamar a Deus, porque Josafá sabia que Deus estava com o povo de Israel desde o princípio. Desde o Egito, ele tirou o povo de Israel com a sua mão forte. Amados, Deus, ele ouve nossas orações. É somente nós clamar, às vezes nós esquecemos de orar, esquecemos de buscar a Deus. Mas nós orar e fazer o Senhor se lembrar no tempo que ele nos livrou, no tempo que ele nos guardou, e no tempo que nós servimos a eles. Porque muitas vezes nós não precisamos e nem dependemos sua misericórdia, porque nós às vezes pensamos que nós mesmos podemos fazer com a nossa própria mão, mas não. Se não for pela graça de Deus, nós não estamos salvos, nós não estamos com essa vida. Amados, aí Josafá começou a orar, buscar a Deus e pedir por socorro. Ele começou a falar: Deus de Israel, o nosso Senhor. Ele fez o Senhor se lembrar de tudo aquilo que já tinha feito para aquele povo. Tudo aquilo que ele livrou o povo de Israel. Então, ele fez o Senhor se lembrar. Ele fez o Senhor se lembrar de tudo aquilo que tinha passado. Mas ele estava pedindo ajuda para o socorro para ele livrar-se da mão daqueles exércitos. Amados, que nós for ver aqui nessa palavra, foi uma longa oração de Josafá. E logo em seguida Deus usa o profeta, a qual ele se levanta no meio daquele povo e começa a falar: escuta todo o povo de Judá e Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. E começou a falar que Deus tinha escutado a oração dele, que ele estava na frente e não precisaria temer aquele grande povo. Apesar que aquele povo era muito grande e poderoso, a qual eles tinham, muitos exércitos já estavam com medo de Israel. Então o Senhor, ele fez o povo de Israel não temer, a qual ele usou esse profeta. Amados, ele usou esse profeta a falar a Josafá que ele estava na frente daquela batalha, que eles não precisariam lutar, não precisariam guerrear com as suas próprias mãos, mas se o Senhor lá na frente estariam guerreando por ele. Então, amado, nós temos que saber que o Senhor guerreia por nós. Às vezes nós estamos em nossa casa, nós estamos no nosso trabalho, mas Deus guerreia por nós. Às vezes pode estar vindo o inimigo para querer nos atentar, querer nos derrubar, mas ele está pelejando por nós, ele não deixa. Às vezes, por quê? Porque nós buscamos ele, porque muitas vezes nós estamos pelas madrugadas, acordados, orando, buscando a Deus. Josafá fez isso, ele buscou a Deus, para Deus poder dizer a resposta a ele. Se nós formos ver Daniel, ele orou 21 dias para receber a resposta de Deus. Ele não cessou, porque ele sabia que Deus um dia ia trazer a resposta dele. Ele sabia que a resposta viria. Ele sabia que Deus, ele podia guerrear por ele. Então, amado, Josafá, ele orou a Deus, ele buscou a Deus, e junto com o seu povo. Então, amado, é uma lição de vida para nós. Nós temos que buscar a Deus, orar a Deus, para que ele venha trazer a resposta. Pode ser através de alguém, ou ele mesmo falar a nós. Porque nessa hora ele levanta esse profeta,
a qual vem falando para ele não temer, porque ele estava nessa batalha. Muitas das vezes nós queremos lutar, muitas vezes nós queremos vencer com as nossas próprias mãos, mas não é. Nós temos que esperar a resposta de Deus, porque nós não precisa, às vezes nós não precisamos lutar uma batalha. Às vezes é Deus que é para entrar na frente, mas nós às vezes queremos ir com a nossa própria mão. Então, amado, nós vamos ver, eles saíram para aquela batalha. Eles saíram para guerrear. Mas o que o Josafá fez diferente, porque ele ouviu a voz do Senhor. Ele colocou os levitas para ir na frente, cantando, louvando ao Senhor. Colocou o sacerdote para ir com a arca, que era a presença de Deus. Ele colocou tudo em ordem. Enquanto eles iam louvando, enquanto eles iam adorando, lá na frente o Senhor ia trazendo emboscada, a qual aquele povo, amonitas, moabitas, eles vinham se matando um próprio. Enquanto eles estavam orando, estavam buscando, enquanto eles estavam cantando, Jeová Jesus, ele já estava lá na frente, já guerreando por eles. E quando eles chegaram lá onde aqueles exércitos enormes estavam, todos já estavam mortos. Porque Jeová guerreou por eles naquela batalha. Amados, nós temos que louvar, adorar a Deus, ir na frente. Porque Jeová ele vai na frente de nós, vai guerreando, lutando por nós. Nós estamos, às vezes, pensando que nós estamos só numa batalha, mas não. Enquanto nós estamos ainda cantando, enquanto nós estamos louvando a Ele, Ele está lutando por nós. Às vezes muitas pessoas, elas não querem saber de cantar, não querem saber de orar, não querem saber de buscar a Deus, mas mal eles sabem que é através disso que Deus vai guerreando por nós. Nós temos que fazer nossa parte, porque quando nós fazemos nossa parte, Deus faz a dele. Porque os levitas estavam cantando, eles estavam adorando a Deus, e Deus já estava lutando por ele. Amados, hoje nós temos que buscar a Deus, orar a Deus, porque para Ele guerrear por nós essa batalha. Porque às vezes muitas pessoas pensam que nós estamos só numa batalha. Às vezes elas pensam que elas saindo do nosso lado, nós não iremos mais levantar a cabeça, nós não iremos mais sair do chão. Mas mal eles sabem que Deus está conosco, guerreando por nós. Mal eles sabem que quando Deus está conosco, nós não perdemos nenhuma batalha. Nós ganhamos batalha, porque Deus guerreia por nós. Muitas pessoas pensam que é com a sua própria mão que nós guerreamos, mas não. É o Senhor que guerreia por nós. É o Senhor que vai vencendo por nós. Porque eles venceram aquela batalha. Apesar que talvez o povo de Israel já estava desanimado, já pensavam que já era o fim deles. Mas Deus mostrou que ainda era o começo. E eles ainda estavam começando, porque Ele já estava guerreando por eles. Então, mas muitas pessoas podem pensar que já é o nosso final, que nós já estamos no fim, que nós não vamos conseguir. Mas nós temos que saber, eles têm que saber que Deus está na nossa frente. Eles têm que saber que ainda é o começo, ainda não terminou para nós. Muitas pessoas pensam que nós vamos desistir, mas nós temos que continuar, mostrar para eles que Deus é conosco. Muitas pessoas podem olhar para você e dizer, Deus não é contigo, mas nós não podemos se angustiar por isso, porque se nós sabemos que Deus é conosco, nós não temos que dar ouvido a esse povo, a qual fala que Deus não é conosco. Nós temos que buscar a Deus, nós temos que estar com Ele, nós temos que estar conectados novamente com Ele, porque muitas vezes com a luta da vida nós saímos, nós esquecemos de Deus às vezes, mas nós, como Jó, ele não se esqueceu de Deus. Mesmo naquela luta que ele estava, ele não se esqueceu de Deus, ele continuou dizendo que Deus tinha dado e tomou. Ele não blasfemou contra Deus. E nós, muitas das vezes, nós estamos numa luta pensando que nós estamos sozinhos. Muitas vezes nós falamos, pensamos e falamos que Deus não está conosco, mas Ele está com nós. Ele está na nossa frente, porque Jó, ele sabia que depois de tudo aquilo, ele estaria novamente tudo restituído em nossa vida. Aleluia. E Josafá, ele depois daquela guerra, ele viu o agir de Deus na vida daquele povo. Ele sabia que Deus ainda era com aquele povo.
Muitas pessoas hoje têm que saber que Deus ainda é por nós. Mesmo Ele nos julgando, mesmo nos apontando, eles têm que saber que Deus é conosco. Nós não precisamos postar em redes sociais, postar em outras coisas que Deus é conosco. Nós temos que mostrar e deixar o mundo ver Jesus brilhar em nós.